Felipe Luiz muda tudo no Flamengo para a partida deste sábado, às 4h30 da tarde, na retomada do Campeonato Brasileiro, o jogo que será disputado no Maracanã. E por que ele se vê obrigado a mudar tudo? Ele não terá o Gerson, isso aí é passado, o Gerson, todo mundo sabe, acabou acertando com o Zenit da Rússia por 25 milhões de euros, e o Bulgar, por uma questão de lesão, está fora do Flamengo por tempo grande, né? De 2 a 3 meses. O jogador, inclusive, foi submetido a uma cirurgia no pé, após quebrar um dedinho no jogo contra o Bayern de Munique. Então, assim, são duas ausências, melhor dizendo, importantíssimas para o Felipe Luiz. E neste vídeo a gente vai mostrar o que o Felipe Luiz pode fazer para conter danos no jogo contra o São Paulo e como o adversário vai a campo neste sábado. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou, para aqui, inventou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui, estamos quase chegando aos 130 mil inscritos, muito legal, muito obrigado aí pela moral. Mas vamos lá, vamos falar mais sobre esse jogo entre Flamengo e São Paulo e o que o técnico Felipe Luiz tem de fazer para se virar nos 30 nessa partida, porque ele tem desfalques importantes, né? Ele não terá o Gerson e aí ele pode escalar pelo lado direito o Luiz Araújo, que é onde ele se sente mais à vontade, embora pela própria utilização do Gerson na Copa do Mundo de Clubes, o Felipe Luiz tenha escalado o Luiz Araújo mais pelo lado esquerdo. Mas acredito que nessa partida contra o São Paulo, o ex-jogador do São Paulo pode atuar mais aberto pelo lado direito. Eu vou falar mais sobre este tema neste vídeo, que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu amigo, então você não sabe o que está perdendo. Inclusive a BandBet está nessa, acompanhando tudo sobre a retomada do Campeonato Brasileiro de Futebol em sua 13ª rodada. Aponte sua câmera para o QR Code que aparece agora na tela e tem acesso às melhores oportunidades do mercado. Aliás, odds espetaculares já antecipo para você nesse grande jogo de bola entre Flamengo e São Paulo. E tá tudo lá. Você clique no botão na capa do site Brasileirão Série A e já tem tudo lá, todas as odds de todos os jogos já definidas para você. Beleza? BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando o tema principal deste vídeo aqui, que é Flamengo, a gente já falou aqui sobre o provável posicionamento do Luiz Araújo nessa partida. Se o técnico Felipe Luiz quiser, e aí eu acho improvável que isso aconteça, ele pode espelhar o time do São Paulo, ou seja, o São Paulo deve entrar em campo com 3 zagueiros nesse jogo. É assim que gosta de jogar, ou de alinhar a linha defensiva o técnico Hernan Crespo, tá? Com 3 zagueiros e 2 alas que apoiam bastante. E aí é o seguinte, o Flamengo já jogou em casos esporádicos, em determinadas situações, com 3 zagueiros, né? A gente se lembra do confronto contra o Corinthians pela Copa do Brasil do ano passado, quando o Bruno Henrique foi expulso aos 27 minutos do primeiro tempo e o Felipe Luiz foi obrigado a armar um sistema com 3 zagueiros, até para contenção de danos. E deu muito certo, o Flamengo se defendeu muito bem naquele jogo. O mesmo aconteceu no confronto decisivo da mesma competição contra o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro, por meio do então técnico Gabi Milito, encheu a equipe, empilhou atacantes naquele jogo, né? Atuando com Allan Kardec, inclusive, como um centroavante naquele momento, no segundo tempo, enfiado na área. O que fez o Felipe Luiz? Deu a resposta, armando uma linha de 3 zagueiros
e colocando o time claramente para jogar no contra-ataque. Assim nasce o gol do título anotado por Gonçalo Plata. Atenção, Gonçalo Plata sim pode jogar pelo lado esquerdo na partida entre Flamengo e São Paulo neste sábado, né? Ele é um jogador multifuncional. Ele pode atuar como o meio-campista atrás do centroavante ou, se quiser, o técnico Felipe Luiz, predominantemente pelo lado direito ou também pelo lado esquerdo. Já jogou até como centroavante nesse time do Flamengo. Eu acho que ele rende mais pelo lado direito. O próprio técnico da seleção equatoriana, o Equador é o país dele, Sebastián Becassese, deu uma declaração na data FIFA retrasada e falou: o Plata é um jogador espetacular, justamente porque ele pode desempenhar várias funções em campo no sistema ofensivo. Mas, palavras do Becassese, ele rende mais pelo lado direito. Então a gente tem um conflito aí, né? Quem escalar, no caso o Felipe Luiz, pelo lado direito do ataque do Flamengo? Aí eu tenho essa resposta para você, o Luiz Araújo. Até por ser um cara canhoto, né, um ponta que atua invertido, ele tem mais possibilidade de ser letal pelo lado direito do que o Plata. E também a coisa pode mudar durante o jogo. O Felipe Luiz tem feito muito isso, né, invertendo os pontas em determinado momento da partida, de acordo, claro, com o contexto do jogo. Então não consigo ver o Felipe Luiz nesse momento, nesse presente momento aqui, colocando um Flamengo estático em campo, né? A boa notícia é que o Arrascaeta vai para o jogo e o Flamengo precisa pensar no substituto para ele na partida contra o Internacional pelas oitavas de final da Copa do Brasil, jogo que será disputado no próximo dia 13 de agosto. Tá? Então essa é a situação do Flamengo para esse jogo contra o São Paulo. São Paulo que não terá o Luciano, para variar, está suspenso, porque tomou o terceiro cartão amarelo. E aí o São Paulo, por meio do técnico Hernan Crespo, tem duas possibilidades. Ou escalar o Oscar como um atacante um pouco mais avançado, de mais mobilidade ao lado do André Silva, ou colocar em campo o Dineno, centroavante mais fixo na área, que atuou pelo Cruzeiro. O Dineno vinha bem até com a camisa do Cruzeiro, até se lesionar, sofreu uma grave lesão e é contratado pelo São Paulo justamente para atuar até o final do ano só, uma vez que o Caleri só volta na temporada que vem. O Caleri não estará em campo nessa partida, evidentemente por causa de uma grave lesão de ligamento cruzado anterior do joelho, uma lesão muito parecida, aliás, com o que a que o Pedro sofreu na temporada passada. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.